Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Intríade. E como a gente tem recorrentemente aqui, vem falando sobre um tema que eu acho que ele é muito importante para os nossos dias, o empreendedorismo. E a gente conversou alguns programas atrás, falando com a Vitória Nicole, ela que é uma empreendedora fantástica e que tem um estudo de caso maravilhoso, mas ela deixou ali uma dica para a gente a respeito do empreendedorismo e dessa conjugação desse poder de persuasão no sentido da venda de quem é empreendedor, de começar um empreendimento com coragem, com ousadia, começar a ganhar dinheiro, mas aí quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, o que acontece? Ela começa a gastar mais do que devia. Aí daqui a pouco ela deve, o empreendimento dela deve, e enfim. Então é a celeuma e é o grande desafio do empreendedor. É conseguir estabelecer um negócio seguro, tranquilo. Tranquilo não digo tanto, né? Porque não dá para ser tranquilo. A gente vai trabalhar realmente com muita ousadia, mas que tenha segurança. E para conversar sobre esse tema hoje, eu trago uma especialista que vai conjugar com a gente, vai fazer esse bate-papo com a gente, falando desses dois olhares, do empreendedorismo e da administração financeira. Aí é tudo de bom, é um curso, viu? O nosso podcast está sendo um curso de empreendedorismo. E eu estou aqui com a Samara Pedroso. Samara, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente, para a gente falar de um tema tão importante como esse. Eu que agradeço, fico muito feliz. E é um tema muito utilizado hoje em dia por todos, na realidade, né? Eu sempre digo que o empreendedor está dentro de todo mundo. Algumas pessoas desenvolvem ele, alguns não. Mas a educação financeira, ela precisa ser adquirida. E aí a gente trabalha os dois temas, né? Para quem é empreendedor, é a fórmula do sucesso. Maravilha. Porque não adianta saber ganhar dinheiro. Porque até tem muita gente que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe ter dinheiro. Não sabe administrar. Ganhar dinheiro nem é. O pessoal não gosta, os especialistas em empreendedorismo e administração financeira, diz que a gente não ganha dinheiro. A gente faz dinheiro. Então, mas essa habilidade de entender que aquilo que eu estou tendo como resultado do meu empreendimento, aquele dinheiro que está entrando no banco, está entrando no caixa, aquilo precisa ser administrado com muito cuidado. Eu acho que é um princípio básico para um negócio próspero e seguro. Sim, perfeito. O que é que a pessoa precisa, então? Vamos começar a falar primeiro do empreendedorismo, né? Existem aquelas histórias que tem mais do empirismo. A pessoa começou, aprendeu no famoso método japonês. Já ouviram falar do método japonês? Na marra. Aprendeu na marra, no meio do caminho. Sim. Não se planejaram, mas deu certo. Mas, claro que isso aí não é uma regra, talvez seja a exceção. Então, quero começar um empreendimento. Qual é o primeiro passo? Por onde eu devo caminhar? Você falou algo muito certo, né? Nesse sentido, o Namar, né? Essa fórmula japonesa é muito interessante, porque, por exemplo, muitas pessoas começam dessa forma. Muito certo que isso acontece sempre. E vai continuar, provavelmente, a vida inteira acontecendo, né? Isso não vai mudar. Porém, há um caminho, né? Ou alguns caminhos um pouco mais fáceis. Quando a gente quer começar no ramo, no mundo do empreendedor, o que é muito interessante de você fazer? Você vai estudar com o que você vai trabalhar. Perfeito. É o primeiro item. Eu poderia te falar assim milhões de coisas, mas na minha visão, o estudar com o que você vai trabalhar e o que você vai entregar são os dois primeiros pilares. Porque quando eu entendo para quem eu vou vender e o que eu vou vender, seja um produto, seja um serviço, eu entendo o que eu preciso fazer a partir dali. Então, por exemplo, eu conheço muitos cases de sucesso, até mesmo de Belém, que as pessoas começaram porque tinham um sonho de ganhar dinheiro. Não sabiam como, não sabiam o que, mas começaram e deu certo. Porém, não é sempre, né, Sim, que isso vai funcionar. Então, para que tenha um resultado, né, um pouco melhor, quando eu entendo do meu produto, eu entendo do meu nicho, que são as pessoas as quais vão receber o meu produto, eu consigo estimular tanto a forma que eu vou vender, eu consigo criar necessidade que as pessoas dizem que o marketing, por exemplo, né, criar necessidade. E tem gente até que diz que uma coisa é diferente da outra, né? O empreendedor é uma coisa e fazer marketing é totalmente diferente. Não é, são itens que se completam.
Então, se eu conheço, eu consigo criar necessidade em você para que você possa querer o meu produto. Quer dizer, Então, na verdade, quando você fala em criar necessidade, você vai mostrar para aquela pessoa quanto o teu produto é necessário para ela. não necessariamente, eu vou Então, mostrar aprofunda o aí pra quanto gente. ele é importante. E a partir dali ele vai ver na vida dele para que serviria. Porque, por exemplo, as pessoas têm que eu não crio necessidade. Sim, eu crio, eu posso criar. Eu posso ser bom o suficiente para eu criar necessidade em quem não precisa. Sim. Então, isso é muito interessante da gente perceber. Então, por exemplo, digamos que eu vendo, não sei, uma garrafinha de água. Pronto. E a garrafa de água, se você não tiver com sede, em teoria ela não te tem serventia. Você vai olhar, não estou com sede. Não vou comprar agora, posso comprar depois. Porém, se eu fizer um bom marketing, se eu fizer uma boa venda do meu produto para você, de uma forma direta ou indireta, que aí já são outros pilares, você pode não estar com vontade, mas talvez eu te faça pensar em itens que te dê vontade de tomar água. Sim, Ou então, perfeito. pelo menos, de conhecer a água que eu vendo. Na verdade, esse é um princípio do marketing mesmo, Exatamente. né? É o princípio do marketing, você criar necessidade. E eu lembro de uma época, acho que faz aí uns 8 ou até mais, 8 anos, até mais de 8 anos, que nos Estados Unidos estava se aplicando muito uma ação em cima do que chamavam de, eu acho que era betweens, que era aquela população que não era nem o adolescente e nem a criança, que ficava entre os dois. E eles começaram a trabalhar em cima, porque se tinha sempre um produto para a criança, se tinha sempre um apelo para um produto para os adolescentes, mas essa fase que a pessoa não é nem criança, nem adolescente, não se tinha. E era um nicho muito importante. Então começou a se criar. Aí se criou uma necessidade. Primeiro, esse povo precisava entender quem ela era, quem é esse povo no meio dessa, né, no meio desse limbo aí. Então acho que tem muito a ver essa ideia, né, de você criar necessidade. Por outro lado, hoje se fala muito sobre você sanar a dor, né? Isso aí. Sim, está em alta, né? Essa ideia de você tem que saber qual é a dor do seu cliente para você responder. E isso, na verdade, isso também é, enfim, extremamente interessante, porque, por exemplo, quando você trabalha em cima da dor de alguém, né? Ou seja, no que essa pessoa está precisando, você consegue ser muito direto no que você quer e no que você tem. Então, aí já é um outro pilar, né? Um outro olhar. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com as pessoas que estão precisando nesse momento de água, por exemplo, para a gente manter o exemplo, então eu vou em busca dessas pessoas especificamente. Então, isso é muito interessante de você perceber que eu posso criar a necessidade, que é um pouco mais desafiador, Sim. ou eu posso sanar uma necessidade, né, que ela já existe e eu vou em busca disso. Da feita que eu entender e que eu escolher, que é a parte mais difícil, não é nem estudar com o que você vai trabalhar, é escolher com o que você vai trabalhar. Então, por exemplo, da feita que a pessoa escolhe o produto ou o serviço, ou os dois, né, dependendo da empresa, da pessoa, do empreendedor, ela vai ter esse segundo passo. Eu vou trabalhar na criação ou eu vou trabalhar nessa resolução da dor, né? Eu vou sanar a dor do meu cliente ou eu vou criar uma necessidade para que ele venha até mim. Então, da feita que eu já sei o primeiro passo, eu vou escolher com o que eu vou trabalhar. Na segunda etapa, né, no segundo momento, eu vou, então, pensar de que forma. Se eu vou pelo A, por exemplo, sanar a dor, ou se eu vou pelo B, criar necessidade para chamar ele para mim. Tá, a gente vai aprofundar mais um pouquinho essa ideia de escolher, porque eu acho que isso aí, a gente vai tentar, vamos fazer um curso de como escolher o que você vai trabalhar já. Mas deixa eu só, que eu não li aqui o release da Samara. A Samara é formada em Relações Internacionais, é pós-graduada em Educação Financeira e Empreendedorismo, além de pós-graduação em Docência pela UNOeste, é mestranda em Marketing e Direção Comercial pela UDE, é empreendedora no ramo da confeitaria e da educação e fundadora da Doces Belém. É isso? Doces Belém, minha filha. Sim. É interessante, né? Eu acho maravilhoso isso, né? Porque a gente geralmente, quando tem um empreendimento, a gente acaba tendo essa visão mais paternal. Né? A gente chama a escola de adoradores aqui de nossa filha. Olha, né? É a nossa filha. Então, de fato, é isso, né? Porque é uma gestação, você tem toda a dor do parto, né? E depois de dar manutenção para o crescimento, né? Exatamente. Mas agora vamos voltar, então, para... Se o primeiro passo é escolher, e talvez seja
a coisa mais difícil, porque a pessoa fica pensando, não, eu quero empreender, até tenho um capital, às vezes a pessoa, é raro, mas às vezes tem. Sim, Né? sim. Eu tenho um pai patrocinador que quer me ajudar, né? Eu tenho alguém que quer me ajudar, mas eu não consigo ainda escolher com o que eu vou trabalhar. Que passos essa pessoa deveria fazer? O que é que ela deveria procurar para poder escolher? Qual é a dica que você dá? Na realidade, a dica de ouro, né, por assim dizer. Eu, particularmente, sempre digo, você tem que trabalhar com o que você gosta. Porque muitas pessoas trabalham com o que dá dinheiro, mas às vezes não é o que gosta. Então, é claro que é uma escolha, né, Sim. de cada um. Porém, se eu trabalho com o que eu gosto, se eu trabalho, por exemplo, eu penso, amanhã é segunda-feira, segunda-feira, você está no lugar errado, muito provavelmente, né? Se eu trabalho pensando amanhã é segunda-feira, tem tal item para eu fazer do meu negócio, é muito difícil dar errado, porque você vai tentar até dar certo, Sim. né? Então, isso é muito interessante de você perceber. O grande problema é que muitas pessoas não sabem do que gostam de trabalhar. Ainda tem isso. E parece, né, algo talvez até estranho de ouvir, mas muitas pessoas não sabem do que gostam. Eu faço isso há tanto tempo, é disso que eu gosto. Será? Você já testou outras coisas? Você já fez aquele teste, né? Eu brinco muito que é o eu-teste. Eu vou me perguntar as coisas. O que eu gosto de fazer? Por exemplo, no meu lazer, o que eu gosto de fazer? Eu, Samara, eu gosto de fazer doce. E por isso eu fui para a doceria. Sim. Foi o primeiro item que eu pensei na minha vida. Foi a doceria. Eu gosto de comer doce, por isso eu vou lá na doceria. Olha, amei. Então, você vai ter essas mini perguntas. Só que, é claro, eu não trabalho com a doceria a vida inteira. Sim. Porque não dá sempre, né? Depende se não tem um patrocinador. Sim. Ou hoje em dia tem um amigo patrocinador. Eita, isso aí. Muito Um amigo patrocinador. Porque eu tenho vários colegas que se ajudaram e começaram Sim. negócios, né? Assim, enfim, se você não tem uma fonte específica para que você tenha do que viver até dar certo, por assim dizer, você normalmente procura algo diferente. Sim. Então, por exemplo, até hoje eu tenho um CLT, porque ainda não consigo abrir mão da CLT. Mas isso é muito relativo pelo que você quer. Então, com o que eu trabalho, eu particularmente trabalho com 2 ramos. E a CLT onde eu trabalho me ajuda a manter a parte educacional. Sim. Então, não é trabalhar por trabalhar, né? Tem que ter uma razão para você estar dedicando o seu tempo para A e o seu tempo para B. E as pessoas entendem a partir dali. Eu gosto de fazer isso, então você vai nesse ramo. Eu gosto da parte educacional, vá para a parte educacional. Eu gosto da parte da confeitaria, da gastronomia, vá para essa parte. Não, eu gosto de uma área de marketing, eu gosto de uma área, eu sou do jornalismo, não sei, a pessoa tem que entender isso. E para ver como é difícil, as pessoas às vezes fazem 4 ou 5 faculdades, porque ainda não entenderam o que elas gostam. Sim. Eu estava conversando ainda há pouco, antes da gravação, com a Nica e o Nico, nós estávamos falando sobre ministério de igreja, né? Eu estou dentro de uma igreja e eu queria fazer alguma coisa na igreja, mas eu não sei o que eu vou fazer. Sim. Eu não gosto de usar esses termos, mas a gente vai usar. Eu tenho uma receita, que é uma tríade, né? Eu gosto de tríade, parece, né? O que eu gosto, o que eu sei e o que é necessário. Você não sabe, não espera uma revelação de Deus. Chegar Deus, minha serva, tu vais fazer isso. Não. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de criança, então vai trabalhar com criança. Sim. Mas eu sei, não, então vai aprender. Mas é necessário? Não, então procure outra coisa. Às vezes é necessário, às vezes há uma demanda, você não gosta, mas se essa demanda ela está diante de você e você pode responder a essa demanda, começa por aquilo que talvez você nem goste. Sim. Até que você tenha condições, por exemplo, comece, tá? Eu quero ser empreendedor, mas eu não tenho renda, então eu vou para a CLT. Vou ter uma renda fixa, base para mim, enquanto eu vou aqui para o empreendedorismo. Isso. Então, essa ideia de que não gosto disso, mas eu estou aqui porque isso vai me gerar recurso para fazer aquilo que eu gosto. Tem sentido? É esse o caminho? Tem muito sentido. É aquela ideia de eu entender que até eu conseguir chegar onde eu quero, até fazer dar certo, por exemplo, no meu empreendimento, eu preciso me sustentar. Sim. Né? Então, não é todo mundo que tem alguém que banque em casa. E isso é muito complicado. Porque você precisa entender que eu preciso ir além. Um grande problema sobre esse momento, né? Tanto da transição, tanto do lado a lado, que você anda com a CLT e com o seu empreendimento ao mesmo tempo. É que algumas pessoas
por assim dizer, talvez não seja a melhor palavra, dramatizam o tempo. Eu não tenho tempo porque eu trabalho de CLT. É uma frase que eu não aceito. E a Ingrid, que eu conheço a vida inteira, sabe que não é uma frase que eu aceito. Porque eu sei quantas coisas eu faço em um dia. E dá tempo. Agora, é claro que são situações e situações. Eu não tenho filho, por exemplo. E eu sei que a vida de quem tem é um pouco diferente. Enfim. Só que eu conheço muitas pessoas que não têm rede de apoio e conseguem organizar o tempo. Então, o que eu sempre digo, você precisa primeiro entender quantas horas tem no dia e o que você consegue fazer nesse tempo. E sempre se desafiar a fazer um pouquinho mais. Então, por exemplo, muita gente que eu conheço, vou dar o exemplo mais simples, que é solteiro, independente, trabalha de CLT 6 horas, não são nem 8. E não tem tempo de fazer outra coisa. Eu não consigo acreditar. Então Pra mim falta a vontade. Você joga no meu time, então, porque também é uma frase que eu não suporto essa frase. Uma pessoa que chega comigo e diz, não, eu não tenho tempo. Não é verdade. Né? Diz que o tempo é o bem mais democrático que existe no planeta. Você tem mais de 24 horas por dia? Não. O Jaime tem mais de 24 horas, o presidente da República tem mais de 24 horas por dia. Não, todo mundo tem 24 horas. Não é o tempo que você tem, é o que você faz com o tempo que você tem. Exatamente. Então, já gostei da convidada. Estamos juntos nessa. Porque, de fato, você precisa entender que o tempo, ele é um patrimônio, né? E se você não souber investir, eu sempre costumo dizer, eu procuro saber quanto vale a minha hora. Isso. Porque se eu não souber quanto vale a minha hora, eu vou gastar um tempão, às vezes, fazendo um joguinho no celular e depois vou dizer que eu não tive tempo para fazer o trabalho da faculdade. Exatamente. Você tocou num ponto que quando eu falo de educação financeira, eu bato na tecla. O que você fez durante o seu dia? E é muito comum uma pessoa me falar, eu acordei, fui trabalhar, voltei e deitei um pouco, quando eu vi já tinha acabado o dia. Sabe quanto você jogou fora, né? Como assim? Quanto dinheiro você deixou de ganhar? Não. Então, da feita que você entender, você não vai mais chegar e jogar o seu tempo, a não ser que você faça isso conscientemente. Porque não tem problema nenhum você chegar do trabalho um dia da semana e deitar para descansar. Se você tiver consciência de que naquele momento é para isso. Por exemplo, não fico todos os dias, hoje em dia, né, igual uma louca, trabalhando como eu fazia antigamente. Porque hoje eu sei administrar o meu tempo. Antes eu não sabia. E as pessoas falam, como é que você diz isso, Samara? Digo com muita sinceridade, porque ninguém nasce sabendo. Quando eu aprendi a administrar o meu tempo, que eu entendi que se eu fizesse, por exemplo, na época, né, ficasse ali no Facebook tempos e tempos, eu não estava ganhando dinheiro, eu estava deixando de ganhar dinheiro e eu estava fazendo algo que não fazia diferença nenhuma. Porque se eu não usar uma rede social, que eu não estou fazendo nada nela, a meu favor, no lado financeiro, era uma distração que eu não, na minha visão não fazia mais sentido. Então, a partir dali, eu deixei de passar esse tempo que hoje no Instagram, Twitter, né, enfim, entre outras redes sociais, o WhatsApp, as pessoas passam tempos e tempos e nem sequer percebem. Um grande exemplo, nos bancos que permitem, né, é na fila do banco. Sim. Às vezes a pessoa não pode utilizar o celular, por exemplo, na fila do banco, ela acha que está demorando muito. E nos poucos bancos que permitem que você utilize o celular, foi tão rápido. E a pessoa que está lá do lado dela, que não usou o celular, falou, não foi rápido, não. Então, para você ver como distrai. Sim, né? E essa distração, quando você soma em horas, por exemplo, digamos que a sua hora custa R$100. Se eu passar durante o dia inteiro, somando os pouquinhos e pouquinhos do tempo que eu fiquei na rede social, e eu tiver, por exemplo, passado 4 horas, somando o dia inteiro na rede social, é como se eu tivesse deixado de ganhar R$400. Os alunos que entendem isso, eles não deixam mais o horário tão avulso, e eles aprendem a administrar o tempo. O empreendedor que ele entendeu isso, ele dificilmente deixa tanto tempo para lá. Então, da feita que eu consigo fazer isso, eu não digo mais que eu não tenho tempo. Eu posso falar, talvez, que hoje eu estou sem tempo, porque eu tenho A, B e C de demanda. Eu tenho outras prioridades. Exatamente. Né? Mas não estou olhando para o teto. Sim. Né? Não estou deixando ali o tempo passar. Tá, então, a gente começou falando sobre
a escolha do que vai se trabalhar. Tá, escolheu com o que eu vou trabalhar, agora vem o momento da pesquisa, né? De você pesquisar, estudar, se dar conta. Não é porque alguém falou que vai dar muito dinheiro que você vai chegar lá, isso que eu... Pelo amor de Deus. Agora é isso que eu quero. Não, vamos primeiro agora, eu quero fazer isso. Porque às vezes eu posso querer muito uma coisa e ainda estar atrelado a um pensamento antigo meu. Sim. E eu, tipo assim, não, esse sempre foi meu sonho. Cara, era teu sonho quando tu tinha 15 anos, agora esse sonho não tem mais sentido, né? Vamos pensar em outra coisa. Mas vamos dizer que está tudo certo. Eu já sei o que eu vou trabalhar, sei que tem viabilidade, sei que é bom. Agora é fazer pesquisa. O que é que eu devo estudar? Além do produto, lógico, tenho que estudar meu público. Uhum. Como é que se faz isso? Hoje em dia, né, principalmente pós-pandemia, nós temos primeiro olhar se é algo que você vai querer fazer de forma presencial ou não. Sim. Porque isso já vai delimitar muitas coisas no que você vai precisar estudar e entender a princípio. Porque a longo prazo você vai precisar entender dos dois. Certo. Mas a princípio já vai te delimitar bastante. Então você já vai saber até onde você vai. Por exemplo, se você for trabalhar com um produto, e esse produto você vai trabalhar aí de uma forma presencial, você vai ter uma loja, por exemplo, uma loja física, você vai precisar estudar, além do produto e do público, onde seria o melhor lugar para você ter, né, a sua venda, a sua loja, enfim, o que quer que seja. Você vai precisar entender que tamanho da necessidade hoje existe, né? Qual é o tamanho da dor, para eu poder pensar de que forma eu vou fazer o meu trabalho. Eu preciso entender que eu não consigo fazer tudo sozinho, que eu acho que o maior desafio, sei que para mim foi o maior desafio, porque às vezes a pessoa ela quer fazer tudo e não tem a necessidade de ter que fazer tudo. Às vezes a pessoa, ela é obrigada a fazer tudo porque só tem ela. E no momento ela não consegue arcar com outras pessoas para ajudar. Então, tem alguns itens que eu vou precisar entender. E esses itens, né, esses detalhes, por assim dizer, que são grandes detalhes, eles vêm novamente na Eu Pesquisa. Se você começar a se perguntar, você vai começar a entender algumas coisas. Por exemplo, onde eu gostaria que tivesse uma loja desse segmento? Por que eu gostaria, por exemplo, que tivesse... Aqui é o Almirante Barroso, né? Isso. Eu queria que tivesse uma loja do segmento que eu quero abrir no Almirante Barroso. Mas por quê? É porque você mora perto e não tem uma? Então já é um ponto positivo. Mas não é todo mundo que mora perto. Então eu tenho que pensar de uma forma geral. Eu vou olhar essa loja, eu quero aqui porque não tem nenhuma perto e é algo de grande necessidade? É um item básico? Ou é um item, por assim dizer, de vaidade? É algo que as pessoas vão comprar porque elas querem comprar, não porque elas precisam. Eu tenho que começar a entender de que forma eu daria resultados antes de eu ter o meu empreendimento. Então, enquanto a pessoa não entender isso, vai ficar um pouco complicado. Hoje, eu sempre digo para as pessoas, a gente precisa investir no negócio. É por isso que muita gente fica na CLT em paralelo, né, ao seu empreendimento. Se eu tiver um bom marketing, se eu tiver um bom operacional e se eu tiver um bom produtor, por assim dizer, eu consigo itens muito positivos de uma forma muito rápida. Se eu começar com o básico, eu vou demorar mais. E esse é o grande problema, na minha visão. Que as pessoas elas querem tudo para ontem, elas querem resultado para ontem, sem entender que é um caminho. Então, o que eu vou precisar saber além do produto, né, e do público em si, vai depender muito do segmento. Sim. Porém, o item mais importante é você entender de que forma você vai monetizar. E principalmente se você vai trabalhar isso de uma forma presencial ou online. Porque, por exemplo, se eu vou para o online, aí já são outros 500. Eu já vou ter que analisar na mídia como é que está o produto. Se eu jogar no Google, aparece em média quantos concorrentes. Se eu for trabalhar, por exemplo, vai ser horário comercial, vai ser full time, porque depende para quem você vai vender. Tem gente que já começa vendendo para o internacional. Então, o horário fica complicado. Sim. Por conta do fuso horário. E no presencial você não vai ter isso, porque você sabe que na hora que, por exemplo, 6 horas todas as lojas fecham, então o meu horário... Então, é tudo muito diferente. Vai depender primeiro se eu vou para um ou se eu vou para outro. Agora, pesquisar, isso aí é muito importante, né? Você falou ainda há pouco, né? Vou abrir uma loja aqui na Almirante Barroso. Vou abrir um salão de beleza aqui na Almirante Barroso.
porque não tem nenhum aqui. Você tem que fazer uma outra pergunta, né? Por que não tem nenhum salão de beleza aqui na Mirante Barroso? É porque ninguém enxergou essa mina de ouro ou porque todo mundo que tem salão de beleza sabe que aqui é difícil de estacionar, é difícil de parar carro, né? Aí para isso que vale a pesquisa, né? Sim. De você sempre estar observando os pontos positivos e os pontos negativos ali. Tá, eu tenho um negócio que eu sei que é bom, que é rentável, mas é bom e rentável aonde? Isso. Que pode ser que no bairro tal... A gente já teve experiências assim, vamos abrir uma franquia da escola, vem 1, 2, 3 pessoas, dizem, poxa, tu tens que abrir uma franquia não sei aonde. Lá no interior, porque lá todo mundo vai... Peraí. Mas será se a demanda ali vai cobrir a minha despesa? Vai cobrir o produto que eu estou oferecendo? Porque isso é muito importante. Né? Outra coisa na pesquisa, e eu estava conversando isso há poucos dias com a minha esposa, a gente se ilude muito quando a gente usa expressões do tipo, não, mas todo mundo quer. Não, quando eu falei para as minhas amigas, todas elas disseram que é uma boa. Aí você, peraí, vamos colocar esses números. Aí quando você vai ver, todo mundo que disse que é uma boa, foram 3, 4, 5 pessoas. 3, 4, 5 pessoas vão sustentar o seu negócio? Não vão. Né? Eu lembro de um amigo meu que ele foi ser candidato uma época a vereador. Ele disse, não, eu voto com todo mundo que eu falo, diz que vai votar em mim. Eu disse, quantas pessoas? Todo mundo, quantas pessoas? Não, fulano de tal. Quando eu vi, ele não dava uma dúzia de pessoas. Eu disse, uma dúzia não elege um vereador. Quem dera. Então, a gente tem essa ilusão, né, de ouvir 1 ou 2, 3 aqui que falam, não, vamos, vai dar certo e tal. Peraí, vamos colocar isso em forma mais estatística mesmo. Essa pesquisa, ela é muito importante. E tem um detalhe sobre o que você está falando. Todo mundo com quem eu falei, normalmente você falou com quem você conhece. Sim. Talvez, muito talvez de verdade, alguns amigos teus comprem de ti. Mas tu tá falando com os teus amigos. Sim. Eles não vão ser teu público, muito provavelmente, e infelizmente, porque provavelmente empreendedores vão ver, e é uma verdade que muita gente não aceita até passar pela experiência do empreendedorismo. Porém, por isso que a gente fala das pesquisas, né? Eu preciso pesquisar, por exemplo, na área, se for presencial, na área que eu vou trabalhar, se for online, na cidade, onde você for colocar ali a localização específica quando você começar a fazer seus patrocinados da vida. Sim. Por quê? Porque quando eu trabalho com um empreendimento, você não pode depender das pessoas que estão comentando perto de você normalmente. E muita gente vai nessa onda. Não, mas falaram... Vou lhe dar um exemplo muito simples. Onde a gente mora é um bairro muito populoso aqui em Belém. Bastante populoso. E falaram assim, olha, eu tô com capital. Será que uma lavanderia lá no bairro de vocês dá certo? Eu falei, depende. Qual parte do bairro? Não, porque eu comentei com os amigos meus e todo mundo disse que vai dar certo. E eu falei, mas quais foram os amigos? São amigos em comuns, eu sei onde as pessoas moram. Ninguém mora no bairro. Como é que eu vou pegar referência de alguém, por exemplo, que está me falando e não vai ser com certeza meu cliente? Sim. Se você mora, por exemplo, lá para a área da Augusto Montenegro, você não vai, por exemplo, no Guamá lavar sua roupa. Eu tenho que ter cuidado com quem eu faço a pesquisa. Essa pesquisa é bem simples mesmo, só de comecinho. Aí eu vou perguntar aqui para os amigos meus. Porque quando eu chegar na pesquisa séria, que é aquela que você de fato vai para campo, por assim dizer, vai ser um resultado provavelmente muito diferente. Geralmente os amigos, de 20 amigos que dizem assim, não, eu vou ser teu cliente. 10 realmente querem ser teu cliente. Dos 10 que querem ser teu cliente, talvez 2 ou 3 é o que vão de fato ser teu cliente. Exatamente. E tem mais. Quando as pessoas vão muito nessa vibe os meus amigos vão comprar de mim, por isso eu vou começar, a probabilidade de dar errado, ela é gigante. Aí que vem. Porque tu não vai ter só um estoque, por exemplo, do teu produto. Tu vai ter o estoque com a frustração, com a mágoa, que às vezes vem, eu já passei por isso, né? Então, é por isso que a gente diz que o empreendedor, eu sempre digo, né? Não vou generalizar porque podem discordar, mas eu digo que o empreendedor, ele é um herói da sua própria história. Porque se tu não acordar todo dia e for atrás, né, de fazer dar certo, é por isso que eu digo, é fazer até dar certo,
você fica numa situação muito complicada. Você não pode pegar algumas experiências ali e achar que aquilo é eterno. Eu tenho um amigo que ele tem uma marca de roupa e ele sempre diz assim, a primeira marca que eu tive, ninguém acreditou. E hoje em dia ele veste muita gente famosa. Então, são situações em que, se eu for me apegar a primeira experiência, ao primeiro dia que eu vendia, enfim, Sim. O primeiro empreendimento, muitas vezes, é um teste. E não é só o teste do mercado, é o teste com você. E fracassar faz É parte do normal. processo, né? Totalmente normal. Eu vi um dia desse um post que eu achei interessante, até compartilhei com alguns alunos meus. Falei, gente, olha só. E, inclusive, depois, uma aluna me mandou. Uma aluna que eu não esperava. Então, pra gente ver como dá certo, como chega nas pessoas. Que era da Chanel, que era da Dior, uma portinha, Sim. um nome ali escrito e acabou. E aí as pessoas querem começar que nem você vê hoje uma Dior da vida. Não tem condições. Então, eu também preciso ter, e eu sempre digo que é humildade. Muitas pessoas dão vários nomes, né? Eu digo que é simplesmente humildade. Eu preciso saber começar e eu preciso saber que eu estou começando. Isso não quer dizer que você tem que começar pensando pequeno ou que você tem que começar com preços pequenos, nada disso. Você vai trabalhar de acordo com o seu público, com o seu nicho. Mas você tem que saber internamente que você está começando, que vão vir problemas, que vão vir barreiras, que vão vir dificuldades. Talvez você precise repaginar, refazer, mudar de nicho, talvez. Então, isso, na minha visão, é uma grande dificuldade que as pessoas têm de aceitar. E uma coisa importante, né? Eu acho que tirar aquelas ilusões, né? Por exemplo, uma ilusão. Não, eu quero trabalhar por conta própria porque eu não quero ter horário. Aí, Coitado. então tu não vai ter mesmo. Oh, meu Deus. Gente, eu conto ou vocês contam? Bora fazer um banner? Bora. Tem condições. Porque a grande vantagem de trabalhar por conta própria é que você não tem patrão. E o grande problema de você trabalhar por conta própria é que você não tem patrão. Exatamente. Ou então aquela pessoa que fala, eu quero trabalhar menos, eu vou ser empreendedor. Antes dava vontade de eu dar agredir a pessoa. Sim, Hoje eu falo, verdade, vai lá. Vai. Tenta, sabe de nada, inocente. Né? Pra pessoa parar de entender e até mesmo menosprezar. Porque, infelizmente, eu não sei se é exclusivamente a nível de Brasil, mas as pessoas, elas muitas vezes, como eu posso dizer, elas não dão o valor no empreendedor que ele deveria ter. Sim. Né? As pessoas menosprezam. Então, isso é muito complicado também, porque a pessoa que ela não está ali blindada, por exemplo, digamos que você tem um empreendimento. Eu chego e falo, olha, muito legal tal coisa, mas poxa, tal isso, tal aquilo. E aí, se você não tiver blindado, você absorve aquela energia, aquelas palavras, enfim. E aí vem alguma coisa, por exemplo, dá errado no mês, a folha não fechou, a tua receita não foi tão boa. Aí tu vai pensar em quê? Provavelmente, infelizmente, naquelas palavras negativas. E fala, talvez realmente não seja. E aí começam pensamentos que deixa ali a pessoa totalmente... Fora que mamãe, titia, vovó dizia pra você, menina, vai procurar um concurso público. Olha... Né? Ainda bem a que gente foi ouve tu que muito falou isso, sobre né? isso. Né? Procura um concurso público, que isso aí, concurso público dá estabilidade. Pois é, isso, eu vou até falar sobre isso. Eu estava aqui pensando ela não se eu queria, falava sobre eu isso sabia, ou não. Pô. Mas, por exemplo, é um grande desafio, né? Quando você conversa com alguém, principalmente entre um concursado e um empreendedor. A conversa ali, às vezes, ela fica difícil. É um desafio mesmo, né? É um duelo. Infelizmente, parece que só ameniza quando o empreendedor ele mostra do que ele é capaz, né? E esse resultado aparece. Até ali, às vezes, e muitas vezes, né? Na verdade, às vezes, não muitas vezes, vem da própria família. Sim. Né? Então, por exemplo, há uns 2, a gente está em julho, né? Há 1 ano e meio atrás, a minha rotina assim, deu uma reviravolta gigante através de uma decisão que eu tomei, porém, tomei uma decisão baseada no que eu já tenho de frutos no meu trabalho. Tanto da CLT, que também não vamos menosprezá-la jamais, Sim. tanto dos empreendimentos. E eu fui embora de Belém. E a partir dali eu precisei me refazer em um curto espaço de tempo. Por quê, Samara? Porque eu sou uma pessoa muito agitada. Eu adoro fazer sempre alguma coisa, eu não gosto de ficar parada. Ela não é sanguínea.
Então, o que eu fiz? Eu fui para a área educacional, unindo ao digital, que pós-pandemia cresceu muito. Sim. Então, são situações em que eu já tinha passado por julgamentos, por muitas coisas lá em 2000 e tantos, né? Não vou falar porque eu sou jovem, não vou falar quanto tempo, mas que eu passei quando eu abri a doceria. Os mesmos julgamentos, isso não é para você. Você deveria ir fazer um concurso público, isso não vai te dar estabilidade. Ninguém vai comprar de você. São vários itens que você ouve, às vezes de família, às vezes de amigos próximos, ou pior, às vezes de pessoas que mal te conhecem. Mas que no final, venham olhar. Eu vi esse concurso, manda lá no WhatsApp. Sim. Eu acho que dá para a tua área. E a pessoa nem sabe o que relações internacionais fazem. Então, são itens que aparecem e também não menosprezando o concurso público, porém é o que a gente falou lá no comecinho. É primeiro decidir o que eu quero. Se eu não quero, e eu, Samara, te confesso, eu não quero concurso público porque eu não me identifico. Sim. Pronto. Não tem que ser uma briga como muitas pessoas, né? Tentam fazer. Não, é porque não é o meu perfil. E ponto. Não vai ficar feliz, né? Exatamente. Às vezes pode até ganhar dinheiro que você ainda não conseguiu ganhar, mas não vai estar feliz. Exatamente. E eu digo muito, e quem é próximo de mim sabe. Para mim, cada minuto conta. Então, a cada momento, a cada dia, a cada semana, a cada mês, eu quero fazer itens que me deixem muito bem e que eu tenho sempre um objetivo lá na frente. Então, o concurso, para quem gosta, é incrível. Para quem sempre quis passar, poxa, show de bola. Porém, se você também tem um perfil para isso. Sim. E às vezes as pessoas fazem um concurso público, assim como muitas pessoas fizeram direito e medicina, porque mandaram. Então, é o que você gosta? Olha, hoje você vê, tem muitos médicos entrando para o empreendedorismo. Sim. Porque nunca se identificaram com a medicina. Tá, é a profissão de milhões, né? Mas não se identificaram. E existe uma coisa interessante, né? Eu estava aqui pensando que a questão da administração financeira, de você aprender a lidar com o dinheiro, vai fazer muita diferença nos dois lados. De forma alguma, sem menosprezar, como você muito bem falou, a CLT e o concurso público, os nossos funcionários estaduais, municipais, federais. Mas se a pessoa ela não sabe lidar com o dinheiro, o que é que vai acontecer no serviço público? Você vai olhar o contra-cheque de alguém, e isso aí é muito comum, viu? Cuidado. Você vai olhar no contra-cheque de alguém do serviço público, o salário dela é 14 mil reais. Você diz, que maravilha, ganha 14 mil reais. Aí você vai ver o líquido, é 2, 3 mil reais. Por quê? É empréstimo, é consignado, é um monte. E essa é a realidade de muitos. Sim. Então, a pessoa precisa entender que mesmo ela estando num lugar onde ela tenha um salário fixo mensalmente, onde ela sabe que ela ganha aquilo, ela precisa aprender a administrar. E aqui a gente vai voltar ainda para empreendedorismo. Sim. Mas para aproveitar aqui essa híbrida aqui, né? Vamos falar da educação financeira. Porque se as pessoas se no Brasil a gente não tem esse respeito, né, esse investimento maior, agora, eu acho que 2018, 2017 começou a sair a ideia das mulheres empreendedoras no Brasil. Muitas mulheres passaram a empreender. Mas aí fora tem. Aí você vai, por exemplo, Estados Unidos, ninguém fala nos Estados Unidos de salário de mensal. Todo mundo, quando pensa em dinheiro, pensa no montante anual, né? Você vê nos filmes, né? O pessoal fica, vou ganhar quanto? Vou ganhar 15 mil dólares. Mas não é por mês, é por ano. Sim. O brasileiro não, parece que ele está condicionado a defender só o do almoço e do jantar, o diário. Triste. Então ele não consegue administrar o dinheiro dele e pensar, se eu gasto uma conta, se eu gasto 100 reais com refrigerante, por exemplo, eu gasto 100 reais por mês com refrigerante. Significa dizer que eu gasto 1.200 reais por ano com refrigerante. 1.200 reais, o que é que eu faço com 1.200 reais? Poxa, eu poderia estar juntando para comprar outro celular que quisesse comprar, para investir. Enfim.
folha. Uma folha aí, caneta aí. Caneta eu acho que eu tenho aqui. Vai precisar da caneta? Então é muito comum que nós não tenhamos essa educação financeira agora, de um tempo para cá, que nas escolas começaram a trabalhar essas duas, principalmente nas escolas particulares. Sim. Empreendedorismo e matemática financeira. Eu queria que você arranjou um papel aí. Na minha bolsa. É que a gente já vai dar aula aqui. Aproveitar. Professor é assim. Professor só sabe trabalhar com papel na mão. Pode? Ixi, adoro esses bloquinhos. Pode me dar esse mesmo. Pronto. Tá perfeito. Obrigada. Muito empreendedor, como você falou no começo, ele ganha muito dinheiro, mas ele não sabe administrar o que ele ganha. Então, por exemplo, acredito que foi a partir de 2019... acredito que a partir de 2019, o MEC colocou que a educação financeira ia entrar oficialmente, se eu não me engano, em 2020 ou 2021, na grade curricular. E algumas escolas começaram a trazer, né, a educação financeira para dentro de sala de aula. Porém, quando a gente aprende a educação financeira, aqui eu estou falando de adultos, tá? Não lá da sala de aula. Quando a gente traz para o adulto, a primeira coisa que nós perguntamos, independente da faixa etária do adulto, ele pode ser um senhorzinho de 70 anos, ele pode ser ali, enfim, alguém com 18, 19 anos e assim vai. É em que ele gasta o dinheiro. Posso lhe perguntar rapidinho? Pode. O senhor gasta o seu dinheiro? Me conte. Como eu gasto meu dinheiro? Com o que o senhor gasta o seu dinheiro? Bom, vamos começar, né? Eu gasto, lógico, com transporte, com saúde, com educação, com lazer, né? Gasto com bobagens, com roupas. Basicamente, Perfeito. por aí. Quando nós perguntamos, o senhor já falou muito mais completo do que muita gente, só para ele deixar informado. As pessoas, elas falam sobre isso, que elas gastam, por exemplo, com lazer, que elas gastam com educação. E o primeiro item é que normalmente é nessa ordem. Sim. Eu gasto com lazer, eu gasto com educação, eu compro alimentos. É muito comum, é essa ordem. Que já é o primeiro item diferente do que deveria ser. Né? Então, você primeiro deveria pensar, eu estou falando das pessoas de uma forma geral, na alimentação. Se o primeiro não for a moradia, porque depende, claro, né, se você tem casa própria ou não, enfim. Mas entre os 3 pilares que sempre aparecem, você tem a alimentação, você tem o seu lazer, só que as pessoas esquecem, às vezes, da educação que fica no meio. E o que eu tenho aqui sobre a educação em si? Porque se a gente for parar para pensar, é exatamente sobre a educação que eu estou falando. E as pessoas deixam ela sempre para pelo menos segundo da lista. Quando eu pego uma educação financeira, eu entendo que o dinheiro que eu compro, por exemplo, uma carne, que eu compro um frango, o dinheiro de todo dia do pão, e o dinheiro, se eu tenho um carro do flanelinha, ele conta. E as pessoas, às vezes, não colocam esse dia a dia do pão. As pessoas dificilmente contam o dinheiro que dão, por exemplo, para um flanelinha. E tudo isso conta. E você só consegue entender sobre o seu dinheiro e respeitar o seu dinheiro porque as pessoas não respeitam o dinheiro que elas ganham. Sim. Esse é o grande problema. Porque a partir do momento que você respeita o seu dinheiro, você pensa no mínimo 2 vezes antes de você gastar. É interessante, eu acho que isso aí é um fator extremamente importante que a gente pode reforçar aqui. É esse registro. Porque quando você olha, né, eu fiz um exercício uma vez. E eu gosto muito de sair para restaurante. Eu realmente gosto muito, minha esposa. E um dia, eu fui fazer uma conta de quanto eu tinha gasto no mês com restaurante. E eu disse, isso é absurdo, isso está fora, isso não tem condições. A gente teve que fazer uma aliança entre nós para evitar isso. E aí eu passei a fazer esse registro. Né, de registrar realmente quanto eu pagava no estacionamento do shopping. Isso traz um olhar para você, traz um poder para você. Não, peraí, eu tenho o poder de dizer o que. Porque agora eu tenho eu tenho os dados, né, e eu acho que dado é uma coisa muito importante. Eu tenho os dados de onde está acontecendo o escoamento do meu dinheiro. Exatamente. O que é que eu preciso eliminar? Mas isso aqui vai falar ela, né? Não, eu já me empolgo também. Mas é exatamente sobre isso. Quando eu era criança, eu li um livro, acho que o primeiro livro que eu li, que era Onde Está o Meu Queijo. Nunca esqueci. É do Quem Comeu Meu Queijo, né? Quem Roubou Meu Queijo, né?
Quem roubou meu queijo? Não sei, na minha cabeça é onde está o queijo, mas quem tudo roubou bem. meu queijo. E isso é algo que eu trago muito para a educação financeira, é onde está o meu dinheiro. Porque as pessoas, às vezes, elas ganham, como o senhor bem disse, 15 mil reais por mês. E antigamente, talvez, quando elas ganhavam, sei lá, 2 salários mínimos, elas tinham mais dinheiro guardado do que hoje. Então, o problema nem sempre é a quantidade de dinheiro. Muitas vezes sim, muitas vezes é quanto você ganha. Porém, muitas vezes é basicamente como administrar o dinheiro. Então, por exemplo, se eu digo que no mês eu gosto muito de pizza. Todo mês, pelo menos 2 vezes no mês, eu como pizza. Que eu digo que é o meu luxo. Certo. É o luxo que eu me dou. Conscientemente, hoje eu faço isso 2 vezes no mês. Antigamente, toda quarta-feira eu pedia pizza. E quando eu fui aprender sobre educação financeira, porque eu já fui muito enrolada financeiramente também, que novamente é um item que todo mundo precisa aprender. Eu lembro claramente do professor falando assim, Samara, quanto é uma pizza? Eu falava, é 60 reais. Naquela época. Quantas pizzas eu como por mês? Pelo menos 4, porque toda quarta-feira é sagrado na minha família pizza. E eu sempre digo que quem paga a pizza sou eu, porque quarta-feira, minha casa, né? Sim. Minha família. Minha casa, minha pizza. É tipo isso, minhas regras com a pizza. Minha pizza é minha dívida. Aí quando eu vejo, 240 de pizza. E na época, eu devia ganhar o quê? Uns 2 e pouquinho. 2 e pouquinho. 240 é um bom montante. Né? E aí a pessoa me falou, você vai fazer o seguinte, quando você receber o seu salário, você vai colocar esses 240 dentro de um envelope. E aí eu achei tanta graça. Eu falei, para de graça. Estou falando sério com você. Eu falei, tá. Eu fiquei assim. E ele falou assim, você vai colocar o que mais você gasta. Aí eu fui colocando lá, né? Os gastos sem ser água, sem ser luz. Sim. Porque a única coisa que eu pagava era luz. O restante eu morava com os meus pais. Tá. Quando chegou no final do mês, ainda tinha 60 reais. E tinha um evento que eu queria ir. E eu não tinha mais dinheiro. E ele falou, tu não vai usar teu cartão de crédito o mês inteiro. Eu falei, meu Deus do céu. E na época eu toda enrolada de cartão. Crise de abstinência e tudo. Mais ou menos isso. Quase aquele congela cartão, faltou só eu fazer isso. Quando chegou na última semana, era segunda-feira, eu lembro certinho. E o evento era na terça e pizza era só quarta. Eu falei, eita, e agora? Não posso usar o cartão. Eu tenho 60 porque ele mandou guardar no envelope, senão também talvez já não tinha mais. Sim. Eu não tivesse mais. E aí o que eu falei? Quer saber? Eu pesquisei uma pizza mais em conta, guardei, eu acho que era 25 reais na época, deixei lá o dinheiro, peguei o restante de 35 e fui pro evento. Voltei, sobrou 5 reais, devolvi lá falei, posso comprar uma de 30 agora. Tá. Mas nesse momento eu senti que foi minha virada de chave, porque eu entendi porque eu não podia usar o cartão de crédito. E isso, muitas vezes, as pessoas, falando de pessoa física, elas se complicam com o cartão de crédito. O empreendedor se complica, muitas vezes, com todo. Pode ser dinheiro físico, pode ser cartão de crédito. Então, a partir do momento em que eu entendi o valor do meu dinheiro, naquela época eu já sabia quanto custava a minha hora, então não era esse o meu problema. Eu entendi onde eu estava aplicando o dinheiro e de que forma eu conseguia guardar um pouco mais, aí as coisas mudaram. Então, muitas vezes é como eu digo, não é simplesmente o valor que você ganha, talvez que esteja pouco. Pode ser que sim, se você quer manter o padrão, você tem que buscar formas de ganhar mais ao invés, por exemplo, de gastar menos, né? Que é uma outra discussão que nós temos na educação financeira. Se eu tenho um padrão, por exemplo, A, e o meu salário não está sendo compatível, tudo bem. Até eu conseguir melhorar o meu salário, eu vou precisar dar uma segurada. Mas o ideal não é eu baixar a qualidade 100% eternamente, porque eu tenho que enquadrar no meu salário. O ideal é eu buscar ganhar mais. Sim. Então, quando eu começo a entender para onde meu dinheiro está indo, eu dou mais valor ao meu dinheiro, eu respeito o meu dinheiro, eu sei onde está o meu dinheiro, eu consigo controlar o empreendimento. Quando eu não sei onde está esse dinheiro, é muito complicado. Então, da educação financeira, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber respeitar o meu dinheiro, depois saber usar o meu dinheiro. E o mais importante, todo mês tem que sobrar alguma coisa. Nem que seja R$1, né? Porque as pessoas falam, eu não consigo guardar dinheiro porque não sobra. Não sobra R$1. Você tem certeza que você não consegue fazer sobrar R$1? E eu acho que foi
o 5º aluno que eu de educação financeira, ele falou, Samara, não sobra nada. E a gente mexia aí planilha e revirava, ele anotava, ele e a esposa dele tentavam. E eu falava, ó, você tem que fazer sobrar dinheiro, sabe por quê? Porque se não sobrar em uma emergência, você vai se enrolar ainda mais. E aí a gente conseguiu, literalmente foi R$1 que ele guardou no primeiro mês. E segundo ele, não sei exatamente como foi, né? Mas ele falou, Samara, guardei R$1 com muito sacrifício, porque tu falou que tinha que guardar R$1. Falei que bom. No outro mês ele estava guardando 20, foram diferenças. Então, isso está dentro da nossa cabeça, a gente precisa E é interessante, entender. se a gente conseguisse aprender isso, tipo assim, no primeiro emprego, que a gente não tem dívida nenhuma, papai ainda paga tudo. Né? Eu tenho uma filha agora de 18 anos que ela está trabalhando. Né? Eu já fui logo ensinando para ela. O princípio não é você guardar o que sobra, mas você usar o que sobra do que você guardou. Ou seja, se eu ganho 1.000, eu vou guardar 100. Eu não vou esperar eu gastar 900 para guardar 100. Não, já vou. É a primeira coisa que eu vou fazer. Isso aqui é a minha reserva. Não, mãe, com certeza. Não é? Principalmente para quem é o primeiro emprego. Se Que dá pra fazer. tem alguém ali sustentando teus pais, por exemplo, e dá para guardar, não tem nem que pensar 2 vezes, não. Caiu, guarda. Né? E hoje a gente trabalha muito nesse pensamento de ter que guardar dinheiro. E eu sempre digo, gente, no primeiro mês você não precisa guardar X. Guarde no mínimo R$1. Porque as pessoas não entendem que o guardar R$1 não é a quantia R$1. É o que esse R$1 simboliza na sua vida financeira. Então, por exemplo, eu sempre digo isso para todo mundo que eu falo sobre educação financeira. Quando a gente começa a entender o poder que o dinheiro tem sobre nós e nós conseguimos virar o jogo, você ter o poder sobre o seu dinheiro, você começa a ter uma percepção diferente. Mais recentemente, de 1 ano e meio para cá, que eu fui morar, né, junto do meu marido, e éramos só nós dois, em uma cidade totalmente diferente, saindo os dois da casa dos pais, eu entendi sobre dentro de casa, Sim, como se administrar o dinheiro. E isso foi muito legal. Para quem conhece, sabe que ele é bancário, né? Ele trabalha no banco. Então, uma pessoa já tem uma certa propensão a também guardar dinheiro, né? Que são pessoas normalmente que... Enfim, ele também entende muito sobre dinheiro, no sentido da necessidade de guardar, necessidade de pensar e ajustar. Esse olhar, muitas vezes, dentro de casa, né? Entre os casais, eles funcionam quando os dois entendem que eu preciso guardar dinheiro, como você deu o exemplo ainda há pouco do restaurante. Quando nós chegamos lá, eu brinco muito hoje em dia com meus alunos, o primeiro impacto foi o supermercado. Não foram os produtos dos alimentos, foram os produtos de limpeza. Porque quando você chega em casa, normalmente você compra o que está faltando. Mas e quando é o primeiro dia na casa, não tem nada na casa, você tem que comprar tudo. E aí a gente até brincou muito. Foi o impacto financeiro que a gente teve no primeiro mês, não foi aluguel, não foi água, não foi luxo, foi o supermercado, que nos surpreendeu, porque nós viemos os dois da casa dos pais. Então, quando as pessoas começam a entender isso, normalmente, um casal, 2 meses que eles levem para entender essa dinâmica é muito compreensível. Porém, tem casais que levam anos. E aí, dentro desses meses, às vezes, começa a enrolar financeiramente, né? Porque uma hora fica insustentável. Isso também se aplica para um empreendimento. Quando você trabalha sozinho, é você por você. Sim. Quando você tem um sócio, é a mesma relação de um casal. Porque eu preciso entender que tem que ter um equilíbrio para que a balança não fique um pouco complicada para algum dos lados. Então, por exemplo, quando eu falo de educação financeira como pessoa de forma física, pessoa física, não falando de empresa, eu vou analisar o quê? O meu salário, as minhas necessidades e as minhas contas. Quando veio a pandemia, todo mundo precisou ficar em casa. E eu perdi o hábito de sair como eu saía antes. E foi um momento muito interessante, porque naquele momento eu tinha um carro que eu estava pagando um financiamento. Todo mês sobrava o valor da parcela, só de gasolina que eu não estava gastando, porque eu me locomovia bastante. Foi um impacto grande também. Então, às vezes, acontecem coisas assim, momentos avulsos, diferentes da sua rotina, e que se você não aproveitar aquela oportunidade, você deixou um momento passar.
Quando eu percebi que sobrava exatamente o valor de uma parcela, eu até brinquei, né? Eu falei, olha, foi Deus me falando que, tá? Que vai dar, por enquanto, para você ficar mais tranquila. Sim. E eu estava preocupada, na época, né, em termos do financeiro. E eu pagava uma normal, né, todo mês, e esse valor que eu digo que sobrava era o valor da parcela final. Então, eu passei um tempo pagando, né, a mensal, que vinha todo mês normal, e uma parcela de trás. Teve mês que eu consegui pagar 2. E as pessoas, eu conheci várias pessoas que estavam comprando, porque na época que as pessoas estavam em casa, o celular, Shopee, derivados, marcas que vendem online, as pessoas compravam demais. E eu não estava comprando nada. Eu estava tudo ali juntando para pagar as parcelas de trás do carro. E é um exemplo que eu sempre dou. A situação era mesmo para todo mundo, estava todo mundo em casa. Todo mundo estava em casa. Não podia sair. Sim. E muitas pessoas, todo mundo sabe, né, que eu trabalho com educação financeira, e algumas pessoas ainda vinham, né, no Instagram, que eu via, sei lá, chegou um pacote de algum lugar, e aí quando são alunos, né, eu falo, olha, tá comprando muita coisa, dá uma segurada. E sempre mando uma risadinha no final para ficar mais tranquilo, né? E aí os alunos já vinham, professora, vai ser só mais esse. Falei, seu dinheiro, suas regras, que é a minha frase. Só que a gente vai lá, né, dá uma segurada. E quando chegou um momento, eu fiz uma live, abri uma live, né, no Instagram e estava falando sobre isso porque eu via muito pacote chegando. Sim. E as pessoas postando, eu abri uma live falando de uma forma muito brincalhona, mas que as pessoas entendessem a seriedade. Gente, vamos ter cuidado com o dinheiro. Porque até hoje eu tenho algumas pessoas que eu conheço um pouco enroladas porque teve gente que comprou até carro pelo Instagram. Como é que você vai comprar carro pelo Instagram? Então, saiu da proporção de uma coisinha pequenininha, Sim. de uma loja que vem de algum lugar e chega ali na sua casa. Então, são situações que às vezes elas fogem do controle. E a gente ainda tem aquelas frases, né, assim, de autojustificativa, né? Tipo... Não falha essa frase. Eu tô sentindo a frase. Eu mereço. Não. Não, Licença, eu mereço. Gente, não tem condições. Essa frase não. É muito comum, né? Essa eu é mereço. A pior frase, gente. Eu trabalho feito um louco, eu também mereço. Aí você merece ficar endividada. Aí depois que tá endividada, aí dá vontade de chegar lá. Você merece. Mas são frases, né, que se usa muito. Tipo, não, eu mereço. A outra é... eu já tô todo enrolado mesmo, uma dívida a mais, uma dívida a menos. Essa é até melhor do que eu mereço, eu acho. Essa é sensacional. Porque eu não vou usar outra expressão bolo. porque é proibido. Pelo amor de Deus, não use não. Se for a mesma que eu tô pensando, realmente não utilize. Mas essa frase do eu mereço, ela é muito complicada, né? Porque, assim, é algo cultural, o que já é um absurdo. Sim. Porque é algo, infelizmente, que te leva a itens negativos, né? No momento ali. Não sei se é um bom exemplo. Vou dar esse exemplo, foi o que veio na minha cabeça agora. Vou mudar o exemplo. Bora pensar no refrigerante. Pronto, tá, mudei. Por exemplo, você toma um refrigerante, uma Coca-Cola da vida, que todo mundo, porque é diferente dos outros, né? Já começa aí. Você tem, no momento, uma sensação de pico. Você fica super agitado. Mas dá 10 minutos, a pessoa, então, né, gente? Por quê? Você sentiu que merecia, você tomou, te levou lá pra cima, deu um tempinho, a Coca-Cola fez efeito e ficou só o açúcar. Então, são situações em que depois a pessoa diz, amanhã eu vou pra academia. Amanhã eu vou tomar só essa Coca porque eu mereço. Sim. Porque amanhã eu vou pra academia. Também sou filha de Deus. Aí começa, né, várias frases. Só que quando eu jogo isso pro financeiro, eu sempre digo, não é que você comprou tal coisa, é que saiu X do teu dinheiro. Então, por exemplo, conheço várias pessoas, que vão ao shopping. Eu já fui também, já fiz isso, porque eu sempre digo, né, que eu falo, mas também falo que a gente já fez. Tô com raiva, vou no shopping. Aí vem a frase. Por que você vai lá? Porque eu mereço. Eu mereço uma blusa nova, eu mereço uma bolsa nova, eu mereço não sei o que, eu mereço tudo. Se desse no cartão, levava o shopping inteiro. Quando chega depois, às vezes, só de chegar em casa, às vezes não virou 24 horas, às vezes não chegou a fatura do teu cartão, a pessoa saiu, às vezes, da loja,
Não precisava ter comprado, porque ela voltou para o estado normal e racional. Eu não precisava. Adrenalina abaixou, a endorfina abaixou. Exatamente. E isso é muito interessante porque, por exemplo, quando você entende isso e você erra uma vez, é comum. Quando você faz isso 2 vezes, ainda é aceitável. Porque a gente sabe que libera serotonina no corpo e a pessoa fica, Porém, quando chega a 3ª vez e você ainda não entendeu, eu sempre brinco que eu lavo as mãos. Tem aluno meu que ele errou uma vez, ensinei, errou 2 vezes, na 3ª eu falei, não, daqui a 1 ano talvez. Mas professora, não sei o quê, não, por favor, eu tô lhe pagando. Eu falei, não, mas você vai errar de novo, eu vou perder meu tempo. Porque as pessoas elas têm que entender. Se eu não respeitar o meu dinheiro, eu estou me desrespeitando. Sim. Isso é padrão. Você não merece uma blusinha nova porque você, por exemplo, trabalhou hoje certinho. Você tem que trabalhar certo. Acabou. Hoje eu bati a minha meta. Tem muita gente que trabalha com meta. Eu bati a minha meta hoje, mereço. Eu concordo que você pode merecer. Mas será que você também precisa tirar dinheiro ali da sua carteira para isso? Aquele esquema de recompensa que normalmente as pessoas trabalham com financeiro e não precisa ser. E aí eu acho que entra as perguntas, né? Tá, eu mereço? Não, tá, eu mereço. Eu posso. Porque às vezes a pessoa merece, mas ela não pode, né? Eu devo. Devo fazer isso? Né? Eu devo fazer isso? É necessário? Porque essas perguntas tiram. Eu acho que todo mundo tem aquela sensação, né, de que quando foi, tentado por aquela peça da vitrine cara, e que ela não comprou, quando ela chegou em casa, ela diz, ainda bem que eu não comprei. Exatamente. Se sente um vitorioso, né? Sim, porque você venceu aquela vontade que provavelmente já te levou muitas vezes a comprar, né? Então, são situações em que eu, particularmente, é o que eu digo e é o que eu sinto, né? Quando eu entendo que, por exemplo, eu não preciso de A para que me dê a sensação de B, eu entendi a essência. Eu não preciso comprar, por exemplo, essa caneta porque eu quero ter a sensação de que eu merecia ela, pronto, agora eu estou realizada porque eu comprei a caneta. Que realização é essa? Na verdade, você tirou X, que seja, sei lá, 2, 3, 5, 50 reais de um sonho futuro seu. Sim. E eu, hoje em dia, trabalho muito na ideia, eu e meu marido, inclusive, de que a gente trabalha com objetivos a longo prazo. Então, muitas pessoas trabalham com objetivos a curto prazo. Julho é um exemplo. Você vai ver muita gente em Salinas esse julho inteiro, e às vezes os 4 finais de semana. Tem muitas pessoas que têm dinheiro suficiente para aquilo, e está tudo bem. Porém, tem muitas pessoas que ficam se endividando para estar ali porque todo mundo está. E porque todo mundo está, eu também mereço estar. E aí você entra em uma situação um pouco delicada. E isso vai para qualquer área da sua vida. Pode ser para o seu trabalho, pode ser para o seu empreendimento, pode ser para qualquer item. Então, eu preciso entender que, se eu olho para o meu dinheiro e eu sei onde eu quero chegar com ele, provavelmente eu consigo me conter quando eu sinto aquele eu mereço. Sim. A recompensa, e isso eu falo muito com os alunos, de uma forma geral, de tudo que eu trabalho, eu falo, gente, a recompensa ela não precisa ser financeira. Quando você entender isso, a sua vida vai mudar. Então, a sua recompensa pode ser, por exemplo, na sexta-feira à noite, você deitar tranquilo na sua cama, assistir um filme, relaxar até você dormir. Não precisa ser o sextou toda sexta-feira de você sair. E você sai automaticamente e gasta, né? A gente brinca que para respirar paga. Imagina para você ir para algum lugar. Mas também não quer dizer que você não vai fazer nada. Só quer dizer que você vai se planejar. É igual no empreendimento. Se você se planejar, você consegue ir expandindo, você consegue ir indo a lugares diferentes com o seu empreendimento. Sim. Agora, o que eu não posso, por exemplo, do nada eu decido que eu quero, por exemplo, viajar para lugar X. E aí eu vou. Do nada eu decido que eu vou abrir uma loja amanhã. Aí depois eu dou jeito de pagar. Porque será que você vai dar esse jeito? Porque, infelizmente, a gente sabe que sempre tem um lado que pode não dar certo. Sim. Então, você vai aprendendo. E um item muito interessante sobre o financeiro é que muita gente que começa a empreender hoje acha que amanhã vai estar rico. E por isso eu posso. Porque amanhã eu vou ter muito dinheiro. São relações que não casam. Não faz sentido. Tomara que sim.
Porque tem gente que na primeira acerta e realmente ganha muito dinheiro, mas tem que ter muitos itens, entre eles a constância, a disciplina. Porque é aquela eterna frase, né? A motivação te faz começar alguma coisa. Mas se não for resiliência, disciplina, constância, você não vai continuar. Então, o financeiro é exatamente isso. Às vezes a pessoa, esse mês eu guardei R$100. Show de bola. Mês que vem, poxa, eu precisei gastar 50 daqueles 100. Então, você não guardou e ainda gastou do que tinha. Sim. Tá errado. E aí, para também deixar isso claro, não é que você vai deixar, por exemplo, de comer, de pagar uma conta, né, para você guardar. Mas você vai evitar algo que você pode evitar, né, para deixar isso claro, porque algumas pessoas interpretam de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu vou 2 vezes no mês a um restaurante, esse mês, será que eu consigo ir uma vez e pegar, sei lá, eu gasto 150 no restaurante, será que com 70 eu consigo fazer um prato em casa e guardo um pouquinho desse valor também? E as pessoas começarem a identificar de que forma, dentro da sua vida, da sua rotina, você consegue guardar o dinheiro, né? Porque as pessoas também entendem que, não vou fazer mais nada. Não, também não é assim. Você tem que verificar a sua vida, a sua rotina, o que dá para você guardar um pouquinho mais, evitar fazer um programa que talvez gaste muito, né? Então, são vários pilares. Coerência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? A Ingrid tem uma pergunta, pode fazer. Nós temos plateia hoje, tá? Ixi, adoro! A minha pergunta, na verdade, eu peguei lá no início, quando o senhor falou sobre o iniciar na marra, né? Sim. Do estilo japonês. A Samara, como professora, também sou professora, né? A minha dúvida é que, com essas novas diretrizes do MEC, acertou exatamente em 3 pontos, na verdade, um dos 3 pontos que eu acho que é muito falho na educação no Brasil. A primeira, a educação financeira, da gente já desde criança não saber lidar com dinheiro, da gente achar que a moedinha que o pai dá a gente pode, né, pirar, comprar bombom e etc. E isso acabar refletindo no adulto que somos hoje. A gente vir com as palavras do eu mereço, eu sou filha de Deus. A outra é a educação emocional. E uma outra das falhas que eu também acho que ainda falta muito é o brasileiro aprender sobre a Constituição do país. Mas já que o MEC de 2020 para cá, né, já colocou essa parte da educação financeira e do empreendedorismo, queria saber de vocês dois. O brasileiro está com uma cabeça, um emocional para poder utilizar de boa forma essas 2 novas disciplinas que vão entrar para a educação e daqui a 15 anos, quando essas crianças já estiverem com uma idade de empreender, vai ter uma visão mercadológica do Brasil diferente do que a gente é hoje, né? Porque nós passamos por essa falha. Eu acho assim que você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Essa relação entre dinheiro e a nossa psique, né? Eu já tive experiências, minha área de atuação, eu sou psicólogo. Então, eu já conheci pessoas que chegavam na hora do restaurante, vários casais de amigos saindo e tal, e tinha um que sempre queria bancar tudo. Não era o que tinha mais dinheiro, mas era o que queria bancar tudo. Eu tive que um dia chamar essa pessoa para o meu consultório, conversar como amigo, mas usando ali algumas estratégias. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: para quem você quer mostrar que você deu certo? Como assim? Aí eu comecei a trabalhar, era o pai ausente. O pai que lá na infância dizia que ele nunca ia dar certo. Então, toda vez que ele pagava uma conta, é como se ele estivesse dizendo para aquele pai: eu dei certo, está aqui, estou pagando conta dos meus amigos. Não é? Então, eu acho que essa questão desse treino também emocional, porque o dinheiro tem essa relação, né? Você, quando pega o dinheiro na mão, né, você tem aqui o dinheiro, ou quando você olha hoje, muito mais, chega a bandeirinha do Pix, né? Você se sente todo poderoso. Nós conversamos aqui com uma outra empreendedora que quando ela ganhou o primeiro dinheiro dela com empreendedorismo, ela disse: estou rica. Lá. Mas tem toda essa questão emocional. Eu acho que a inteligência emocional, que é essa capacidade de você administrar os seus afetos, os seus sentimentos, as suas faltas, porque eu acho que o grande problema do dinheiro aí é que muita gente vazia,
com muitas faltas, às vezes é falta de afeto na família, falta da atenção familiar, olha para o dinheiro como a válvula de escape, como patrocinador e como aquilo que vai preencher essa falta, esse buraco que existe na pessoa. Então, eu acho que esse treino psicológico, esse treino emocional, esse olhar também para a pessoa, porque vocês sabem muito bem disso, né, de olhar para a pessoa de modo pleno, né? Uma pessoa não é... a gente é aquilo que a gente come, né? Não, a gente é aquilo que a gente assiste. São frases bonitas, né, que se tem por aí. A gente é aquilo que a gente consome. Não, a gente é quem a gente é. A gente é um conjunto de muitas coisas, né? A gente é um ser, a gente é psico, biopsicossocial, espiritual. Nós somos um conglomerado de coisas aqui. Então, acho que a necessidade de trabalhar, como já existe faculdades, hoje já tem faculdades aqui mesmo no Brasil, e nos Estados Unidos começou, não sei se vocês lembram, saiu uma reportagem, uma época, de uma faculdade muito conhecida que colocou uma disciplina que era felicidade. Né? Hoje se coloca nos currículos das escolas, tem algumas, muito influenciadas, inclusive até pelos coaches, existe uma disciplina que fala sobre desenvolvimento humano mesmo. Sim. Eu acho que isso devia acontecer desde dos primeiros momentos da criança na escola, né? Para ela ter esse subsídio, né? Essa tessitura emocional, para quando chegar a educação financeira, porque não adianta, educação financeira não é só matemática. Sim, né? Longe de ser, né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com isso, com esses traumas, muitas vezes. Aqueles pais que dizem assim, meus filhos vão ter tudo que eu não tive, meus filhos vão ter. Aí está criando uma pessoa que não sabe lidar com frustração, enfim, mas ela fez a pergunta para nós dois. Não, mas é exatamente isso, e é uma pergunta que eu já tinha ouvido em outro momento também, para que a gente até entenda a importância, né? São muitas pessoas pensando sobre isso, porque é muito bonito ter as novas matérias, mas essa preocupação se de fato elas vão ser assertivas em 100%, né, do propósito. E a questão da educação financeira ter esse lado muito conectado com o sentimento, né, com o emocional, é muito forte. O que eu vejo, até por experiência própria, porque não foi sempre antes de eu aprender educação financeira que eu fui descontrolada financeiramente, os meus pais sempre deram mesada para nós. Sempre não, a partir dos 8 anos de idade, eu lembro que eles davam para nós um dinheiro por mês, e isso é até muito interessante para quem tem filho. Eles abriram uma poupança para nós, eu tinha 8, meu irmão acho que tinha uns 10, quase 11, e aquele valor a gente não poderia mexer, porém, toda semana, naquela época, né, os meus pais, não, todo mês, os meus pais me davam R$5, davam R$5 pro meu irmão. E eles falavam, esse aqui é de vocês, para vocês. Usem com sabedoria. Né? E interessante que nós pedimos um cofrinho, né? Na nossa época, quando a gente era criança, era muito mais famosos os cofrinhos, né? Toda criança praticamente tinha. Hoje são virtuais. E a gente colocava ali. Gastávamos sim, às vezes sim, mas a mamãe nunca deixou a gente gastar tudo. Quando ela percebia que estava acabando, ela falava, olha, ainda não acabou o mês. O meu pai, quando estava em Belém, que a mamãe e o papai viajavam muito, um dos dois ficava, olha, não acabou o mês. E eles perguntavam de vez em quando, quanto você ainda tem? E na época eu não entendi, achava que era só pergunta, né? Só estavam perguntando. Sim. Mas na verdade era uma forma de você educar financeiramente, tanto que até os 15, 18 por ali, o meu olhar para o dinheiro já era consciente. No momento em que eu perdi, por assim dizer, a consciência no financeiro até eu aprender de fato sobre educação financeira, foi um gap ali totalmente causado pelo emocional. Por querer fazer algumas coisas e aí você termina perdendo, né? Perdendo a racionalidade, por assim dizer. Então, o adolescente, a criança hoje começar a entender é um processo que provavelmente, sim, quando ele tiver idade, né, para gastar o dinheiro dele com sabedoria, ele vai ser um adulto muito diferente do que nós temos hoje. Por exemplo, eu dou aula para a 3ª série do ensino médio e eu dou aula para eles apenas, eu entro todos os dias em sala para falar com eles, de segunda a sexta, empreendedorismo e startup. Sempre. Essa é a minha matéria com eles.
E de janeiro para cá eu já vi uma mudança muito grande em muitos deles. Sim. Então imagina a criança que ela tem a vida inteira a educação financeira, né, exclusiva, porque ela vem dentro da linha de empreendedorismo startup. Porém, quem já vem desde pequenininho, que é hoje a proposta, né, já começar a entender a educação financeira, gente, imagina que lindo vai ser se realmente seguir, né, dessa forma, a proposta não tirarem, né, por assim dizer, e aquele pensamento que eu espero muito que os meus alunos tenham e que, né, a longo prazo todo mundo tenha, de que hoje eu vejo que as pessoas preferem ter um carro, por exemplo, tá, sei lá, de 100 mil reais, do que ter 100 mil reais aplicado e ter um carro de 30. E isso para as pessoas que precisam de carro, porque muitas pessoas não precisam de carro, só que elas querem por um status. Então, novamente, emocional falando. Sim. E muitas pessoas não entendem, né, sobre essa relação do dinheiro e com isso de querer provar para alguém, querer demonstrar algo para alguém. Porém, espero eu que os alunos já estudando, né, a matéria a longo prazo, daqui a uns 15 anos, por exemplo, que essa nova geração que vai ter esse conhecimento, eles entendam que, por exemplo, se na sua rotina faz mais sentido você andar de ônibus ou de Uber ou você ter o seu carro, você vai ver de acordo com a sua rotina e com o seu eu, né? Então, o que eu preciso, o que eu posso, o que eu necessito. É um conjunto. Tenho pessoas que eu conheço que elas compraram um carro porque elas queriam mostrar que tinham um carro. Ficaram 2 meses com o carro e falaram, não consigo pagar a parcela, e o banco levou. Então, será que você tinha mesmo essa necessidade? Será que era o momento certo? Essas perguntas, elas provavelmente, para os alunos que hoje já estão estudando sobre educação financeira, talvez eles nem precisem se fazer, porque eles já sabem a resposta. Eles já vão perceber pelas situações. Então, esse desenvolvimento da criança, né, até a fase ali adolescente, até a fase adulta, tendo conhecimento de educação financeira, provavelmente, né, deve trazer uma geração mais consciente, com talvez menos empréstimos, que chegue no final do mês, se meu salário é X, chegue X, né, não venha ali descontando de tantas situações como empréstimos, entre outros, né, que venha ali descontando nos contra-cheques. Então, sim, eu acredito que eles vão ser uma geração mais evoluída, né, no financeiro, e que essa parte emocional, ela vai vir literalmente pela vivência, pelo entendimento. Então, muita gente chega assim, por exemplo, olha, você não pode fazer isso, e vai embora. Eu sempre digo, eu odeio quando alguém chega pra mim falar, olha, Samara, isso e acabou. Por que não? Aí eu vou lá e pergunto, por quê? É isso. Rapaz, não faz... A Ingrid sabe. Assim como eu passo para meus alunos. Olha, nós vamos fazer isso hoje, e no começo, toda vez que eu chego numa turma, eu acho engraçado, porque, professora, mas por que a senhora está explicando isso? Falei, porque você precisa saber o que você está aprendendo e para que você está aprendendo. Nós vamos estudar A hoje, porque você precisa amanhã aprender B. E antes do B vem o A. Então, essa situação também cria na mentalidade do aluno um raciocínio lógico. Sim, ele começa a raciocinar tudo do seu entorno, né? Exatamente. E até mesmo a paciência. Sim. Porque isso a gente percebe dentro de sala, né? Todo mundo que é professor sabe que você percebe a evolução ou não, né? Normalmente sim, ela existe, graças a Deus, dos alunos. Então, o aluno que ele começa a entender mais, ele começa, aquele conteúdo faz parte da vida dele, isso é muito legal. E provavelmente a educação financeira, a longo prazo, ela vai fazer parte, assim como a gente tem hoje. Você sabe falar português porque você vivenciou a vida inteira. Você não nasceu sabendo falar nenhum idioma. Mas você vai ouvindo e pronto. Você começa, né, a ter o hábito. E importante pra gente, já passou de 1 hora, né? Voou, né? O tempo voou mesmo. Mas existe uma coisa bem legal que eu acho que é importante a gente pensar. Algumas pessoas dizem assim, poxa, eu não sei porquê, o meu amigo ou colega de trabalho, ele ganha menos que eu, mas na época das férias, ele consegue viajar com a família toda e eu trabalhando ganho mais do que ele, não consigo viajar. Não tem mágica, né? É a administração financeira. Com certeza. Então, administrar, tá? Você fazer tudo com consciência. Quero viajar, por exemplo, eu não viajo no mês de julho. Mês de julho e de janeiro, geralmente eu não viajo. Mês de julho é um mês
é uma lacuna que eu tenho dentro do meu nicho, que é a educação, no caso, a educação musical. Então, se nas escolas regulares já é difícil o mês de julho, então, para mim, primeiro que tudo está muito mais caro, é alta temporada, então já programo minhas viagens, né? Eu sei qual é o dia que eu vou viajar, qual mês eu viajo em março, eu viajo em setembro, e viajo às vezes em dezembro, mas setembro e março são 2 meses que eu sei que eu vou viajar, né? Mas isso eu faço programado, minha viagem já está garantida, já está comprada, já está até paga. Então, ter esse cuidado, né, de dizer, poxa, se ele está conseguindo e eu não, né, e eu acredito que ele não está roubando ninguém, né? Então, eu tenho que me avaliar, dizer, poxa, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo, né? Tem alguma coisa errada que não está certa, né? Que eu estou fazendo, que está me impedindo de fazer uma viagem, né? De me pagar. Sim. Porque as pessoas não sabem se pagar. É mais um ponto, né? Aí, agora não. Agora que tu entregou o ouro. Agora tu jogou aqui, ó. Tá aqui, ó. Cuidado, gente. Essa parte, ela é fundamental, né? Eu sempre digo que você pode trabalhar, trabalhar e trabalhar. Se você não souber onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Não é, qualquer lugar serve. Não, tu não vai chegar em lugar nenhum. A verdade é essa. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que por mês você gasta 4.500 e você no mês inteiro você ganha 5.000. Vamos dar um exemplo assim. Se eu consigo, por exemplo, na teoria ali guardar 500, quer dizer que eu consigo programar algo em cima de no máximo 250. O que as pessoas fazem? Elas programam em cima de 600. Aí começa o primeiro problema. Sim. Digamos que não tem esse problema. A pessoa, sei lá, guardou 500 por mês, tá programando ali, ela guarda metade e deixa metade para ela fazer uma programação que ela quer. Show de bola. Ela começa a ter aquilo como regra na cabeça dela. É como se fosse mais uma conta, por assim dizer, a pagar. Dificilmente ela não vai guardar aquele dinheiro. Quando nós viajamos, e o meu marido a gente gosta bastante de viajar, nós normalmente, quando chega na data da viagem, nós já temos tudo quitado. Por quê? Porque é o que você falou, é planejamento. Sim. Não quer dizer que a gente ganha muito mais que amigo A ou B, ou que a gente ganha muito menos. Não sei, né? Não sei quantas pessoas ganham. Também não pergunto, não. Mas eu sei que nós sentamos e planejamos. Isso para algumas pessoas é complicado. Graças a Deus, né? Com quem eu tô, a gente tem um pensamento muito igual. Eu e ele, nós sempre falamos, a gente senta e conversa. Dentro de casa, isso pode ajudar alguém ou não, né? Isso vai depender muito de perfil também, de pessoas, de casais. Eu sei quanto ele ganha, ele sabe quanto eu ganho. Isso é muito pessoal, pode ser que não. No seu relacionamento pode ser diferente, tá tudo bem. Nós fazemos dessa forma porque assim a gente sabe o que fazer e o que dá pra gente fazer. Porque se eu sei que eu guardo, por exemplo, o X, eu consigo programar uma viagem até esse valor, mas que isso não tem como. Então, eu tenho que esperar um tempo maior, guardar um pouco mais para poder fazer. Tudo bem, aí são análises que você vai fazer dentro da sua vida. Porém, se eu quero fazer uma programação, eu primeiro preciso saber para onde eu vou. Sim. Sei lá, quero ir para Fortaleza? Tem 4 meses que eu tô olhando. 1.200. Eu não vou dar 1.200 para ir para Fortaleza. Na minha cabeça é incoerente. Primeiro porque é um lugar que, se tu entrar num carro, em 24 horas tu tá lá. A segunda via, e pela via terrestre. Tem pessoas que não, só vou de avião. Então, aí é uma outra análise. Mas é o mesmo lugar que a gente vai. Sim. Então, é só pra gente ter esse exemplo de que eu tenho muitas formas de pensar. Eu tenho que saber primeiro o que eu aceito, porque tem pessoas que só aceitam pelo plano A. Tem que ser de avião, tem que ser da linha mais cara, tem que ser no hotel 5 estrelas, tem que alugar o carro mais caro das empresas de aluguel de carro. Aí você vai de acordo com o seu padrão. Se você vai nesse padrão A, é porque você recebe o suficiente para estar nele. Né? Se você não recebe, mas quer fazer uma viagem padrão A, porque o meu amigo fez, você voltou lá para o começo da nossa conversa. A pessoa está sem a racionalidade do dinheiro. Então, as viagens, os passeios, até mesmo um restaurante que você queira, aí o restaurante, temos em Belém alguns restaurantes caros, que eu sempre digo que são experiências.
Não quer dizer que eu tenho que ir lá todo mês. Sim. Mas eu posso programar um mês. A gente sempre faz assim, uma data comemorativa. Sei lá, tantos anos de namoro. É em mês tal. Então a gente vai conhecer um restaurante novo. Mas eu já sei, desde esse ano, que ano que vem a gente vai programar para alguma coisa. Não quer dizer que você não possa ir antes. Mas é um pensamento. Sim. Né? Então, assim, são vias de você chegar até onde você quer. Independente do que seja. Tenho muitos amigos, a gente se conheceu porque a gente dava aula de inglês juntos. Então, tem muitos amigos que querem ir para fora. Mas não vou porque não tenho dinheiro. Mas será que você não tem o dinheiro hoje ou você nunca vai conseguir planejar? Porque hoje você não tem, eu entendo. Mas você consegue fazer um planejamento. Então, de que forma eu vou trabalhar com esse dinheiro? Como eu vou pesquisar? Se eu vou pesquisar, porque também parece algo louco, talvez. Mas tem gente que não quer pesquisar. Ah, não. O primeiro que eu olho, eu compro. A pessoa tem que estar no patamar Silvio Santos, né? Não vai olhar. E ele pesquisa. Aí, né, um mero mortal não quer pesquisar. Não dá para entender. Bom, infelizmente já acabou o nosso tempo. Acho que tem que ter o lado B. Vamos marcar o B. A gente sempre que fala de empreendedorismo é assim, né? Sempre vai. E agora juntou empreendedorismo, como no caso do Ricardo, né? Empreendedorismo e educação financeira. Eu acho que isso aí ninguém deveria estudar empreendedorismo sem estudar educação financeira, né? É verdade. Mas muito obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço. Foi muito bom o nosso papo, muito boa conversa. Sei que ajudou muita gente que está começando, gente. Tomara. Porque vem aqueles insights, né? Na hora que a gente está... Isso provoca muito. Eu acho que deve ser a tua experiência, quando você está dando aula, quando você está falando do tema, a primeira pessoa alcançada por aquilo que você ensina é você mesmo, né? Isso vai... Sim. Às vezes a gente sabe, mas vai relaxando. Quando a gente começa a falar, tipo, epa, deixa eu voltar aqui. Isso serve para nós mesmos, Sim. né? Então eu sei que os meninos aqui, né, deviam pagar para trabalhar aqui. Porque esses cursos aqui são caros, viu, gente? São caros, porque realmente são as conversas que a gente tem tido, os programas têm sido muito ricos, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero que a gente tenha outras oportunidades de vir aqui, inclusive Com lá certeza. no Empreendeu, viu? Bom, gente, muito obrigado também para você que está acompanhando sempre a gente. E você conhece alguém que você, ao assistir o programa, pensou assim, caramba, fulano de tal tem que assistir esse programa. Tem? Então faça essa boa ação para essa pessoa. Compartilha lá nas suas redes sociais, compartilha lá naquele grupo lá da tia, do condomínio, dos colegas de trabalho. Compartilha o nosso canal, o nosso programa. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E para aquele amigo seu que está querendo começar um empreendimento, está aí um programa que vale a pena. A gente compartilha, às vezes, os memes, né? Aquelas brincadeiras. Eu gosto, de vez em quando, compartilhar uns memes também. Mas vamos começar a compartilhar também coisas que venham para somar na vida das pessoas, tá bom? Então, até o próximo.